Fala, chefes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Chefs. Meu nome é Lívia Guimarães, fundadora deste canal, apresentadora, e aqui nós conversamos sobre finanças, sobre empreendedorismo, de um jeito leve e descontraído. Vamos lá desmistificar estes temas. Pessoal, finanças é ferramenta, nós precisamos conversar sobre dinheiro. Nós temos aí uma cultura que a gente não fala sobre dinheiro, e é por isso que nós temos uma dura realidade de quase 80% das famílias endividadas no nosso país. Hoje nós vamos receber no nosso episódio Janaína Medina, seja muito bem-vinda, vai contar um pouquinho pra gente da história da Cuidar, uma empresa de 57 anos de mercado. Então, gente, passou por muita coisa, é muita estrada, é muito chão, né, Janaína? Obrigada, Lívia, é um Obrigada, prazer eu. estar aqui, estar conversando com você. É um chão, viu? É uma estrada, viu? Nossa, já nós vamos conversar sobre isso, ela vai contar tudo pra gente. Nós vamos conversar um pouquinho também sobre, não é sobre morte, né? É sobre vida, não é isso? Exatamente. Exato. Mas antes eu quero agradecer os nossos apoiadores, a Suporte Contabilidade, que já está conosco há mais de 2 anos, uma contabilidade de mais de 25 anos de mercado. Gente, contabilidade é coisa séria, principalmente com a reforma tributária, ó, batendo na nossa porta. Então, conheça a sua contabilidade. Se você tem uma contabilidade que não está concordando, não está de acordo, não gosta ou não confia, ou se você precisa de uma contabilidade porque está montando um negócio novo, enfim, eu te apresento a Suporte Contabilidade. É a minha contabilidade, tá? De todas as nossas empresas. É uma contabilidade de respeito, uma contabilidade responsável, que não dá jeitinho não, gente. É para fazer a coisa certa. Então, eu confio e eu indico. Quero agradecer também a Adriana Medeiros, que me veste hoje com os acessórios, o Gabriel, que fez meu cabelo, a gente vai colocar aqui os arrobas, e também a Isabela, que faz as nossas produções de maquiagem. Tem um convite especial para você. Criamos um movimento que chama Movimento Antiquebra Brasil. O que é esse movimento? São encontros que acontecem todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal e também no nosso Instagram, para falarmos sobre dinheiro, tá? Então reúne a família, reúne os amigos, reúne aí as pessoas que você gosta, que sabe, que precisa melhorar a sua relação com o dinheiro. Gente, dinheiro tem 2 aspectos: o aspecto técnico, ou seja, como eu vou fazer, né? Como eu vou utilizar, como eu vou fazer as escolhas, e o aspecto emocional, mentalidade, hábitos, costumes, enfim. Medo, ansiedade e daí por diante. Então, nós tratamos esses 2 pontos no nosso movimento, no Antiquebra Brasil. Nós temos um grupo de WhatsApp, entre no nosso grupo, porque lá eu sempre mando dica, informação, conteúdo relevante para a nossa vida financeira. Vamos mudar a realidade do nosso país. É no 1 a 1, gente, é realmente no trabalho de formiguinha que a gente vai conseguir mudar essa realidade. Por quê? Porque eu falo que o sistema, ele é montado para nos deixar cada vez mais dependentes, cada vez mais travados, gente. Então, é a minha responsabilidade, é a sua responsabilidade cuidar daquilo que faz a diferença nas nossas vidas, e dinheiro é uma ferramenta importante, tá? Então, segue aqui o convite, faça parte do nosso movimento, participe dos nossos encontros. Bora lá? Bora? Ai, que delícia te receber. Ó, gente, eu tô querendo trazer a Janaína já tem um tempão para contar a história dela. Eu vi alguns podcasts que na verdade eu vi um, né? Um podcast que você participou em São Paulo, que foi Isso. bem legal. Resiliência com a Mútica Resiliência, Bianca. Foi super legal. parabéns. E assim, eu queria que a gente conversasse um pouquinho desses 2 temas, né? A gente linkar esses 2 temas. Porque você tem uma empresa que, pela história dela, eu vi que ela foi constituída também de uma necessidade financeira das famílias, né? Que é na hora do luto, que é na hora do falecimento de um ente querido, porque não é uma despesa barata e muitas pessoas não se planejam para esse momento. Então, é uma empresa também de planejamento financeiro, né? E as pessoas às vezes não entendem dessa forma. Então, como que a gente planeja esse momento? Como que a gente, sei lá, vamos conversar aí sobre finanças, vida, né, planejamento, mas antes eu queria conhecer um pouquinho a história da Cuidar. Me conte como fundou, como nasceu, como é a história da Fundar, Olha, da Cuidar, desculpa. a Cuidar, ela nasceu
Na realidade, meu pai, com 12 anos de idade, ele começou a trabalhar lá na antiga funerária São José, do seu Walter, da dona Genuína. E aí ele foi funcionário, e depois ele passou a ser sócio do seu Walter. E em 95, meu pai virou para o seu Walter e falou assim: Olha, Walter, eh, eu queria mais. Chegou uma empresa dentro da cidade, uma outra funerária. Aí o papai virou para o seu Walter e falou assim: Olha, Walter, ou o senhor me compra a minha parte, ou eu compro a do senhor. Na época, os filhos não queriam, né, assumir. Meu pai foi e comprou a parte do seu Walter. Nisso, meu pai viajou por 12 cidades, Minas e São Paulo, vendo a necessidade de plano funerário. Por quê? Lá naquela época, e senhores, já começa um papo de finanças, as pessoas tinham dificuldade de pagar o funeral. E Uhum. aí era muito aquele serviço da prefeitura. A prefeitura teria que bancar a despesa. Aham. Aí, às vezes, era indigente, não tinha condição e tudo. É porque 60, quase 60 anos atrás era outra É outra realidade, realidade, era né? bem diferente da Hum. nossa. E aí, meu pai pegou esses 12 planos por onde ele viajou e falou assim: não, eu vou fazer um plano para a gente aqui. Fez com características da nossa realidade aqui. Ele criou esse plano, então. Não, na realidade, ele já tinha. Ele trouxe compilado para a nossa realidade, Entendi. porque é muito cultural. Em cada região, as pessoas tratam a morte de uma forma assim, sabe? Então, assim, é bem específico. É questão de taxa de sepultura, sabe? Então, assim, tem algumas coisas, Mas você assim, fala na questão de contrato. Ah, tá. Aham. Uhum. Então, meu pai adequou, Não na não na visão visão, só do cliente. reformulando a questão contratual ali. Uhum. E aí ele fez e lançou o plano em 95. Quando ele lançou o plano em 95, eu já trabalhava com ele, eu trabalhava desde os meus 12 anos, então desde 92 eu já trabalhava com meu pai. E aí, muito novo, né, as pessoas confiavam, meu pai foi uma pessoa, um homem, assim, que as pessoas tinham muito carinho Uhum. por ele, assim, ele preocupava de ajudar as pessoas na questão de arrumar o papel para o NPS, sabe, tudo muito burocrático, meu pai sempre ajudava as pessoas, Ele então as fazia o pessoas algo a mais, algo né? a mais, ele sempre foi assim. E aí a gente, ele foi vendendo plano, a gente batia na porta da casa das pessoas, falava que era plano funerário, as pessoas: "Não, não quero morrer, Deus me livre, não quero isso", mas a gente foi insistindo. Aham. E a partir do momento que os primeiros clientes foram sendo atendidos, né, passaram o tempo de carência e ele foi atendido pelo plano, as pessoas foram vendo a realidade. Uhum. Uai, eu não tenho que gastar nesse, né, no Demorou quanto tempo funeral. para isso? Te falar a verdade, foi tipo 60 dias. Uhum. Era aquelas pessoas que estavam vendo que iam precisar, não, vou fazer isso aqui para ver se funciona. E realmente a gente começou a trabalhar e começou a atender as famílias e foi assim, só crescendo, graças a Graças a Deus. Deus. E o papai foi abrindo nas nossas regiões, então ele abriu, foram 18 cidades que meu pai abriu no Centro-Oeste Mineiro ali. Uhum. E eu sempre junto ali com ele, a gente ia para os congressos funerários, trazia tudo que era de Ele inovação. sempre estudou muito, buscou muito, né? O papai era formado, né, na PUC de contábeis, então meu pai foi sempre um cara que batalhou muito, ele não tinha tempo para estudar, então ele falava quando ele fazia faculdade, ele fazia o resumo, Uhum. porque ele não ia ter tempo, né, porque às vezes saía de madrugada para levar a copa e era uma vida muito corrida. Então assim, e o nosso trabalho é um trabalho que não tem hora, né. Então, assim, quantas vezes, festa de Natal, meu pai saía, porque as pessoas ligavam para ele. Então, assim, é um serviço difícil, Uhum. é um serviço que você tem que se dedicar. Então, foi uma dedicação muito grande que ele teve, que custou a vida dele, porque Uhum. ele trabalhou muito e não olhou a saúde. Então, meu pai em 2012, meu pai ficou doente,
Na época, eu já estava dentro, assim, mais meu pai já tinha largado um pouco das coisas, já tinha passado, né, para mim e para o meu irmão, e ele ficava mais em casa. Em 2012 eu já estava mais em casa. Mas o que que eu fazia? Eh, ele acabou fazendo eu mudando para o prédio dele. E aí ele falava assim comigo, "Filha", me dava as instruções e eu chegava e contava para ele o que tinha acontecido dentro da empresa. Eu sempre trouxe isso para ele, porque Uhum. eu sabia que aquilo fazia parte até da saúde dele ali, sabe. Aham. Então eu saía para trabalhar, eu contava para ele as coisas, chegava na hora do almoço, contava, e de noite contava. Era uma forma dele estar ali junto Vivendo junto, comigo, né. e era uma forma também de eu estar aprendendo com ele. Uhum. Então, isso para mim era muito importante. Ele acabou sendo um tutor também nesse momento, né. Sim, sim. E ele ficava muito feliz, sabe, de eu contar as coisas para ele e tudo. Em 2014, ele faleceu. Em 2017, eu e meu irmão, a gente dividiu a empresa, eu fiquei com 9 cidades, ele ficou com 9. E aí, a gente quando eu dividi a empresa, eu pensei assim: "Nossa, meu pai cuidou tanto, né, da empresa, ele deixou a gente tão estruturado, né". E lá no nosso slogan, lá de 95, era que ele fez era: "Quem ama, cuida por toda a vida". Uhum. E aí um dia eu tomando banho, eu falei assim: "Nossa, meu pai cuidou tanto, né, das pessoas, mas ele esqueceu de cuidar dele". Então, se fosse eu tivesse uma palavra que eu lembrasse do meu pai, era o cuidado que Uhum. ele tinha. Então, eu vou homenageá-lo colocando cuidar. E casou tudo, sabe, parece que, sabe, falou amém, Deus falou amém e falou assim: "É isso, Janaína, vai". E a gente começou a trabalhar a empresa com esse né, com esse rebranding da empresa, na humanização, Uhum. que é o que para mim faz muito sentido, porque lá em 2014, quando eu perdi meu pai, mesmo eu trabalhando com funerário, para mim foi muito difícil. E aí eu pude sentir na pele o que as pessoas passam. E aí eu ficava imaginando assim: "O que que eu posso fazer para naquela hora que é tão difícil para mim, eu poder ajudar as pessoas?". Então, eu comecei a perceber, na questão do cerimonial, né, no meu pai a gente fez um cerimonial, colocamos fotos dele, coloquei a música que fazia sentido, que a gente lembrava dele. E é muito, verdadeiro que tem alguns artigos científicos que falam que quando você recebe a notícia de uma pessoa que faleceu, até a hora do sepultamento, aquela imagem fica guardada na sua memória. Então, por isso que a gente preocupa tanto em trazer quando a gente conversa com nossos colaboradores, vocês não têm direito de errar. Uhum. Porque não é uma festa de casamento que a pessoa vai casar de novo, Hum. não é um batizado. Então aquele momento que eu estou cuidando daquela família, ele não vai voltar É. mais. Então a gente não pode errar ali. Então, assim, é essa preocupação que a gente tem de trazer no cuidado. E aí a gente começou a fazer o apoio psicológico, começou a estruturar várias outras coisas. A loja de material ortopédico a gente aumentou ela. A própria floricultura também a gente foi aumentando. Então, assim, e vislumbrando outros negócios, né. Uhum. E Mas o core hoje ele é um só e tem outros braços, é sim, isso? Então sim, a pessoa quando ela faz um plano, ela já tem todo esse apoio embutido ou não, ela é adicional? Por exemplo, o plano hoje ele dá direito de um funeral completo. Uhum. Então, se você for ver, você pagar um plano hoje para você colocar você, seu esposo, seu pai e sua mãe, ou seu sogro e sua sogra, seus filhos, e ou 2 dependentes, esses 2 dependentes podem ser parentes ou não. Cada funeral desse é em torno de R$ 9.000, Uhum. né. Você pagar por volta de 71 ou então R$ 98 por mês, o que a gente vende é uma tranquilidade,
né? Porque a morte, ela não tem hora. Uhum. Então, o que a gente preocupa é que quando acontecer, Deus lhe guarde, acontece alguma coisa com você, a única preocupação que você vai ter é estar com a sua parcela em dia e com o seu cadastro certo. Uhum. E entrar em contato com a gente que a gente vai resolver tudo. Então, essa tranquilidade, eu penso que ela é muito importante, porque se a pessoa vier do médico, né, tá internada há muitos dias, como despesa médica, infelizmente falece, a família vai ter mais essa despesa. Uhum. E quando você tem um plano funerário, você não tem essa preocupação. Então, quando a gente fala do funeral completo, né, é a urna, a preparação do corpo, o transporte, coroa, tudo, tudo, tudo. A gente preocupa, né, de colocar tudo para aquela pessoa. E você não vai estar segurando só uma pessoa, né? Você vai estar segurando toda a sua família. Nossa, Então mas é é uma muita gente, né? tranquilidade, né? É, E, e é uma segurança, assim. A gente costuma falar, por exemplo, às vezes as pessoas lá em 95, as pessoas falavam assim: ah, eu não vou fazer plano não porque eu vou morrer. uhum. Muito pelo contrário, né? Eu falo que eu não quero que as pessoas morram, eu quero que as pessoas vivam, Vivam, né? E às vezes as pessoas, até esse dia para trás, eu postei no meu Instagram um videozinho que as pessoas passavam na porta funerária e faziam em nome do pai, Aham. como se a morte fosse ali. E não é isso, né? É, graças a Deus, Deus nunca falou pra gente o dia que a gente vai, né? Aham. Mas é Imagina uma, só saber, Deus me livre. é, mas é uma certeza que a gente tem. E por que não estar assegurado, despreocupado se esse dia chegar, né? É quando, né? Porque vai chegar, né? Eu falei que pode passar todo mundo na frente, eu quero Também, ser a eu última da falei isso também. fila. Falei, gente, ó, 97 anos, pra mim tá Não, bom. você sabe que a minha avó morreu com 101 anos. E eu falo assim, não, se eu chegar que nem a minha avó, filha, eu vou fina. Tá ótimo, né? Tá ótimo. E como que é pra você, assim, você já nasceu não, mas você cresceu, na verdade, dentro de um ambiente que fala de Não, morte, a nasceu, minha né? vida inteira. É, né? Né, eu lembro de eu passar na porta na sala de urna carregando boneca. E aí eu brincava com as minhas amigas para passar entre as urnas. Então, assim, para mim, nunca foi um problema. Sempre foi Nunca. muito natural, Muito né? natural. E eu penso que foi a forma como minha mãe e meu pai falavam com a gente. Às vezes morria pessoas conhecidas e tudo, e minha mãe e meu pai não mentia para mim, eles Uhum. contavam realmente o que tinha acontecido. E eu falo muito quando às vezes alguém me pergunta, você deve contar para uma criança sobre, né, por exemplo, o vovô morreu, conto? Uhum. Conta a verdade. A criança quer, vovô morreu. Onde que o vovô tá? Não, o vovô tá no velório. Não, o que que é velório? Explica, mas tem que Aham. ser uma pessoa mais tranquila para Aham. poder explicar para essa criança. Conte a verdade, porque quando você não conta, a criança começa a Criar, né? criar um monte. É uma É. coisa eu virar para você e falar assim, Lívia, eu vou te contar uma coisa. Aí eu não vou te conto. Você não cria um monte? O que que a Aham. Janaína queria falar comigo? Então, é mais ou menos isso na cabeça. Agora, imagina de uma criança que é 1 milhão de ideias. Então, ela tem que entender. E a gente perde a todo momento. Olha que momento mais gostoso que a gente está tendo aqui agora. É. Ele vai ficar no coração, Aham. né? A gente vai lembrar dele. Mas a gente evita falar de perda, mas as perdas a gente vive elas diariamente. Só que uma coisa que eu adoro falar depois que eu comecei a fazer psicologia, eu entendi muito bem, depois da minha pós-graduação em tanatologia, é que quanto mais eu falo sobre a morte, mais eu valorizo a minha vida. A outra pergunta que eu ia te fazer. Se vivenciar muitas perdas, morte, enfim, isso ser muito comum no seu cotidiano, se isso te fez valorizar muito a vida. Muito, demais, demais. E ninguém chega dentro da minha empresa feliz. É. Ninguém, né? Então, eu chego, a gente resolve, a gente está lá para resolver, mas
a gente tem um combinado lá em casa. Com É porque é uma empresa familiar familiar, também, né? né? O Trabalha a família Marcelino trabalha inteira. comigo, Aham. tá lá há mais de 20 anos. O Matheus, o meu menino de 20 anos, tá lá comigo também, já tá trabalhando. O Marco Antônio tá com 12 anos, eu falei assim, agora mesmo, meu filho, você vai também. Então, a gente tem um combinado que quando a gente chega em casa, a gente não fala de trabalho. Uhum. E hoje a gente mora, eu não moro mais na cidade, eu moro na roça, então a gente tem tipo, quase que uma válvula de escape, sabe? Uhum. Depois que eu fui para lá, a gente, como diz assim, dá uma desligada mesmo. Então, quando a gente chega em casa, a gente não costuma falar de trabalho, de. Claro que tem algumas perdas que a gente fica sentindo, que a gente sente, mas se a gente absorver demais, a gente não dá conta, É. sabe? Até para os próprios colaboradores lá dentro da empresa, a gente tem 2 psicólogas para eles poderem conversar, ter esse apoio psicológico, sabe? Para ajudar. Porque tem algumas mortes que até a gente que trabalha com isso fica impactado. É, né? Uhum. E é todo mundo que tem acesso, não, né? Corpo, esse tipo de coisa lá Não, não, dentro. não, não. A sala de preparação é só para agente funerário. É, porque acho que não é todo mundo também que tem, que dá Não, conta, não, né? não. É uma situação que a gente percebe assim, ó. Até para contratar É é delicado, né? delicado. É delicado. A Uhum. pessoa tem que eh, ter uma estrutura emocional muito boa, Uhum. porque é complicado você, né? Tá, às vezes você não vai dar conta de preparar um corpo, às vezes é difícil. É, né? Assim, hoje eu não mexo mais, mas tipo, com 17 anos eu preparava, né, Você corpos, fez todo o movimento, fazia, né? eu fiz curso na Santa Casa de Belo Horizonte, fiz curso de reparação, restauração e tanatopraxia. O que que é tanatopraxia? Tanatopraxia é quando o corpo, né, a pessoa falece e a gente faz uma preparação que a gente tira todo o líquido do corpo, todo o sangue do corpo e injeta outro tipo de um remédio. Uhum. O que isso faz? Vamos dar um exemplo. A pessoa morreu de infarto. Então a pessoa está um pouco roxa, né? E tudo. Então a gente consegue massagear o corpo e fazer a cor da pessoa Voltar. voltar. Então, assim, a gente dá uma melhor aparência para aquela família. Porque o que a gente preocupa? A última imagem daquela pessoa vai ficar para a família e Uhum. ela tem que estar o mais próximo possível do que ela era. Uhum. Então, a tanatopraxia é um dos principais fatores para que uma preparação eu consiga trazer o corpo daquela pessoa o mais próximo do que ela era. Uhum. Né? E o que é a restauração facial? A restauração é quando uma pessoa teve um acidente, a gente vai fazer, né? Vai às vezes costurar, recompor ali, ou às vezes a pessoa teve um câncer, a gente vai com a massinha, coloca. Então, assim, é o mais próximo que a gente possa fazer do que aquela pessoa era. E a necromaquiagem é a maquiagem mesmo. E lá na empresa, por exemplo, meu pai faleceu, eu cheguei lá para poder conversar com as pessoas. A gente tem um checklist. Vai que o meu pai tinha bigode a vida inteira, só que meu pai ficou 30 dias no hospital e aí ele ficou barbudo. E o moço da funerária tirou tudo, deixou meu pai Uhum. liso. Ninguém vai Não vai reconhecer. reconhecer, era uma característica do seu pai. Uhum. Então, o que a gente tem lá? A gente tem um checklist. Ah, o seu pai tinha bigode? Ah, seu pai gostava, eu tô vendo que gostava de pintar o cabelo. Você quer que pinta? Então, assim, essa semana passada mesmo, teve uma senhorinha que ela estava muitos dias já no hospital, e aí a gente perguntou para a família, olha, qual que é a cor da tinta? Qual que era o esmalte que ela gostava? Então a gente preocupa nos detalhes, né, para trazer para aquela família o mais próximo, né, Uhum. do que ela era. E às vezes é tão engraçado,
Porque como a gente já tem esse cuidado com as pessoas e, querendo ou não, um vai falando com o outro, muitas pessoas chegam perto de mim e falam assim, Janaína, aqui ó, quando eu morrer, aqui ó, meu cabelo é desse jeito. Ali, ó, falou que tem uma lista de quando morrer, até a roupa que quer usar. Deus me livre, É. gente. Já vai ter 20 anos o menino. Pode esperar um pouquinho pra fazer essa lista. Oi, tem muita gente que fala isso com a gente. Então, assim, Me dá um checklist antes, deixa que eu mesmo respondo. eu falei que eu acho que eu vou fazer alguma coisa em relação a isso, sabe? Para Aham. deixar, ou então deixa no É. site. Então, é algumas coisas assim. Ai, ai. Mas a gente preocupa mesmo que essa questão da pessoa estar o mais próximo, né, Uhum. possível do que ela era. Então, assim, é importante. E todos os nossos colaboradores têm curso de tanatoprexia, reparação facial e necromaquiagem. Então, assim, todos têm. É, né? É um ambiente, assim, para quem está de fora, que dá uma característica que é muito racional. E, sendo muito racional, as pessoas acham que é um ambiente um pouco mais masculino, né? É isso mesmo, não é? Como que é para você, assim, viver nesse ambiente a vida inteira, tocar essa empresa hoje com quantos colaboradores? Nós estamos chegando a 100 colaboradores. 100 colaboradores, 10 unidades, então assim, é uma empresa grande, é uma empresa que movimenta bastante. Como que é para você estar inserida em um mercado de funerária? Eu sei que assim, Lívia, para mim é comum, nasci nele e tudo, mas tendo em vista assim, eu sou mulher nesse mercado, é desafiador ou não é? Como que é? Eu penso que, para mim, igual você falou, é mais tranquilo, porque eu já vim, né? É uma caminhada. Então, eu percebo também nos congressos que temos muitas mulheres nesse mercado, muitas que nem eu, né? Fui passada de pai para filho, que querendo ou não falando dos homens, mas a gente acaba tendo uma sensibilidade muito maior e esse cuidado com as pessoas. Mas, assim, temos grandes empresas no mercado com grandes mulheres trabalhando com funerárias. E, para mim, o desafio maior nem é do próprio ramo, eu vou falar assim. Hoje, eu penso que a gente vive quase que uma instabilidade no Brasil, né? Eu vi você falando aqui de muito das pessoas, né, não quebrarem e tudo e tal. Então, vai mais por uma preocupação do mercado do que do meu próprio negócio. Eu penso que se as pessoas preocuparem em pagar o meu plano, né? Se as pessoas não estiverem com dinheiro, elas não vão pagar meu plano. Então, acho que é muito mais uma preocupação a nível nacional, né? da realidade, eu acho que de econômica. Qualquer pessoa do que do próprio negócio. E eu penso que a gente não pode parar de fazer as coisas, né? Então, assim, eu tenho uma visão muito empreendedora. Eu falo que eu puxei isso muito do meu pai. Qualquer lugar que eu vou, eu olho e falo assim, não, isso aqui dá para fazer lá na empresa. É porque você traz muita coisa diferente, né? Quando a gente fala assim, é uma empresa funerária, o que a gente geralmente pensa? Ela prepara o corpo, ela providencia o velório. Mas você traz aspectos de cuidado, você tem essa assistência, você tem projetos dentro da empresa, que eu até gostaria que você falasse um pouquinho da Tia Margarida, o outro eu esqueci. O Horizontes. O projeto Horizontes. E também do crematório PET, que está chegando agora. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho, assim, porque não é só receber o dinheiro e oferecer um funeral, enfim, digno para o seu cliente, né? Ele vai muito além disso. Eu vejo que você tem uma preocupação também com rede social, do seu posicionamento, enfim. Então, é uma junção de coisas. Você não para de estudar. É psicologia, são diversos cursos, é pós-graduação, enfim. Você não está só restrita na gestão efetiva do negócio. Você está mais preocupada. Aliás, eu vou tirar o mais. Você também está preocupada com o 360 do seu negócio, né? Com outras vertentes dele. Então, assim, eu queria que você explicasse isso um pouquinho pra gente. Por que é importante, de repente, trabalhar outros braços? Quais são esses que você traz para dentro da Cuidar? E por que você
entende que não é só preparar um funeral lá e tá tudo entregue. Pronto, é para isso que vocês estão me pagando. Tá, então vou começar lá de trás, porque eu pensava quando eu era pequena que eu ficava incomodada das pessoas pensarem de morte, né, trazerem a morte como um tabu, que nem o povo traz finanças. E eu ficava incomodada, aquilo me incomodava. Eu falei assim, gente, eu não penso assim, por que eles estão pensando assim? E quando eu mudei o nome da empresa, eu falei assim, eu vou mudar isso também. Em 2019, eu fui para São Paulo, num congresso que se chamava Infinito, com a doutora Ana Cláudia Quintana, e eu esqueci o nome dele. É daquele livro... A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Nossa. E aí, eu fiquei, assim, encantada lá no congresso. Falei assim, gente, é isso. Não tô doida, eu preciso falar sobre isso com as pessoas. Voltei e foi bem próximo à pandemia, né? E a gente começou a fazer o grupo infantil e teve um dia que a gente estava lá e uma criancinha chegou e tinha perdido o pai, um menino de 5 anos. Esse menino, a mãe falou assim, não, Janaína, ele não conversa. Desde que o pai tinha poucos dias, o pai tinha falecido e ele não queria conversar. Falei assim, nossa... E eu fui embora para casa, eu fiquei chateada, eu tinha perdido minha avó há pouco tempo. E ela tinha morrido com 101 anos, e ela chamava Margarida, e ela adorava contar história. Falei assim, liguei pro Carlos. Falei assim, Carlos, me ajuda, faz uma roupa de Margarida para mim. Ele, Margarida? Eu falei assim, Margarida. Cheguei na outra semana toda vestida de Margarida, e a criança olhou para mim e falou assim, gente, quem que é essa mulher, né? Essa fantasia aí. E sentei no chão com ele, falei com ele que eu tinha perdido meu pai e minha avó, e a gente conversando, ele entendeu e foi passando assim, tipo assim, ele começou a pensar assim, nossa, ela viveu o que eu tô vivendo. Conectou então, com a conectou criança, com a criança. E nos próximos encontros, cada dia que passava, o menino ficava mais solto, mais conversado. E no último dia do encontro, a mãe falou assim, nossa, eu quero te agradecer, sabe? E aquilo, assim, esquentou meu coração, eu fiquei tão, assim, feliz. Falei assim, gente, quem sabe que eu posso fazer algo, né? Comecei a fazer aula de teatro com o Zé Roberto, e o Zé me apresentou escrita, e veio daí, eu escrevi um livro, depois escrevi o outro, que fez homenagem à Serena. Lá em 2019, quando eu fui nessa viagem... Serena é a Golden, né? Lá em 2019, quando eu fui para São Paulo, nesse congresso eu voltei no avião e tinha uma Golden e um cego na primeira poltrona. Quando o piloto falou assim, pode levantar, eu fiquei olhando aquilo, o cego não mexeu, mas o cachorro levantou e seguiu o caminho. Gente, mas que cachorro mais inteligente. Cheguei lá em casa e falei assim, Marcelina, eu quero um cachorro desse. Ele falou assim, Janaína, onde você vai pôr isso? Não, eu vou pôr na funerária. Eu falei assim, pôr na funerária? Eu falei assim, vou. Ela vai morar na funerária. E parece que quando você joga, o universo te manda, né? Traz. E aí... passaram, tipo, 1 mês e pouco, apareceu um amigo da gente, falou assim, nossa, tem um cara querendo doar uma Golden, ela tem o quê? 6 meses. Eu disse, não, pode trazer. E foi a alegria da empresa, sabe? Os colaboradores ficaram, assim, super felizes. Eu olhei pra carinha dela, era tão calminha, eu falei assim, não, você vai chamar Serena. E foi. Ela ficou lá quanto tempo? Ela tá lá até hoje. E ela é a nossa gerente de acolhimento. Hoje, gerente de acolhimento, bonitinha. Porque tem duas, né? A Serena e a Lu. É porque, né, para não dar problema, é 12/36, né, a carga horária. Muito bem. Aí a gente colocou as duas, porque quando eu vou fazer contação de história, a Serena estava ficando muito cansada. Aí eu chamei agora a Lu, a gente já adestrou a Lu também tá indo comigo. Então, uma vez eu levo a Serena, outra vez eu levo a Lu. E quantas vezes por semana, ou qual que é a periodicidade, isso, uma vez no mês, da contação de história? Não, como é que funciona? ela vai bem dos pedidos que a gente chega, sabe? Na semana de outubro é uma loucura, porque a gente vai para as escolas e tudo. Então, assim, e tem que casar com a minha agenda também, né? Exatamente, eu tô pensando aqui, meu Deus. É uma loucura, mas que no final a gente consegue. Então, assim, esse percurso da tia Margarida
por escolas, né, a gente já fez, toda vez que eu faço as contações de história, eu faço doação de livros, porque é um projeto meu Uhum. social de poder levar de forma lúdica para as crianças elas terem a oportunidade de ouvir falar sobre a morte. E o mais legal disso tudo é que, como nós adultos temos lá os nossos receios com a morte, quando uma criança leva o livro para casa, eu sempre falo com ele assim: chega lá, pede a mamãe e papai para contar a história. E aí o pai e a mãe vão contar a história, e aí chega no meu Instagram assim: nossa, muito obrigada, porque eu não sabia como é que eu falaria com meu filho sobre morte. Olha E que de legal. forma leve eu consegui falar com ele de um assunto que para mim era difícil, mas que para ele foi tão tranquilo, porque as crianças elas não trazem, Esse peso que a gente traz, não, né? a gente tem apego, né? Uhum. E a criança não é, a criança é leve. Então, é uma forma também de trazer uma educação para Aham. os pais sobre a nossa finitude, né? E assim, eu percebo que as pessoas têm tanta dificuldade de falar disso, de falar de finanças, enfim, mas ao mesmo tempo não buscam, Não buscam. né? E, tipo, fica, não, não pode. Eu entendo que a gente teve uma cultura muito forte também, que educou a gente para ser assim. Mas hoje a vida é diferente, né? Eu tenho certeza que a empresa hoje lida com um ser humano muito diferente do que lá em 95. Sim, Tanto que todos esses processos, esses projetos, enfim, eles foram ajustados para o público de hoje, para a nossa forma de ver a sim, vida hoje, sim, né? E isso é muito legal, porque eu acho que a gente trazia antes uma forma muito dura de viver e hoje a gente já busca um pouco mais de leveza, né? exatamente. Tá, o projeto infantil. Agora a gente tem o outro, o Horizontes. O Horizontes é um projeto bem social mesmo, que a gente, por exemplo, meu pai morreu. Daqui 15 dias, as psicólogas visitam na minha casa, Uhum. me perguntam como que tá, se tem alguém da família que está precisando de apoio psicológico, né? E se a pessoa quiser, ela faz parte de um grupo de apoio. São 4 semanas, tanto para o infantil quanto para o adulto. Ah, que E é tudo legal. gratuito. Aham. A gente fala que esse grupo de apoio é para ajudar ali naqueles primeiros dias que são difíceis. E, por exemplo, você vai chegar no grupo, eu vou falar do meu pai, você vai falar de alguém que você perdeu. E aí a gente vai escutando, né, as histórias e acaba que, sabe quando você começa a fazer conexão de uma fala daquela Uhum. pessoa, conecta com a sua, a gente sai de lá mais leve, sabe? Falar alivia, né? Demais a conta, É. sabe? Então, assim, o fato de você ter um lugar de fala é muito importante, Uhum. porque no processo do luto, cada um vive o luto de uma forma. Eu vou viver de uma forma, você vai viver de outra, fulano vai viver, cada um é de um jeito. E não tem certo ou errado, é individual. Uhum. E às vezes aquela pessoa que está sofrendo dentro de casa, ela não tem o poder de falar, porque às vezes a pessoa fala assim: "Ah, mas você vai chorar de novo, mas você vai reclamar de novo". E não é isso, ela é o momento dela. Então, lá no grupo, é ela por ela. Uhum. Então, ela ali ela vai falar das suas dores, né, das suas vontades, que queria ter feito, e consegue trazer uma elaboração para aquele momento. Olha o poder da junção. Eu falo muito isso nas nossas redes sociais e até por isso também que a gente criou o movimento. É na união que a gente consegue superar, né? É na união que a gente consegue construir. Sozinho, gente, é muito É, difícil, muito difícil. E as pessoas tendem, em momentos de desafios, momentos de tristeza, trazer para dentro. Eu já fiz isso também lá quando, aos 20 e poucos anos, eu passei por um problema muito grande financeiro na minha empresa. Eu não contei para ninguém, porque eu tinha vergonha, eu tinha receio, o que as pessoas iam pensar. O principal, a gente tem vergonha, né, de ter errado. E aí eu vi que, cara, falar alivia, o processo da morte é igual, falar alivia. Às vezes a gente chega chorando e já sai assim, lembrando de coisa boa, às vezes até exatamente. sorrindo com aquela saudade, né? Então,
é importante a gente ter acolhimento, procurar pessoas corretas também, né? Pessoas Certas. que sabem lidar com o tema, que sabem lidar com o assunto. E eu percebo que muitas das vezes, até na parte financeira também, a família, ela não faz, por exemplo, você tá chorando de novo, enfim, não é por maldade, Não. é por ignorância, É porque, né? assim, É porque não sabe e sabe ainda. o que que a gente percebe também? Que as pessoas, às vezes, querem ser fortes. Uhum. Eu posso estar até sentindo o mesmo que o outro. Não, mas eu tenho que ser o forte da casa, E sabe? será que precisa ser forte o tempo Não todo? precisa, não precisa ser É. forte, né? A gente não precisa ser forte, porque às vezes aquele luto, como eu não falei dele agora, lá na frente ele vem de uma forma de doença, né? Uhum. De alguma forma que vai me atrapalhar a minha vida. Então a gente tem que falar, tem que elaborar. E as minhas perdas eu ressignifiquei. Então, eu perdi meu pai numa sexta, enterrei ele no sábado, na segunda-feira eu tinha 150 funcionários para tocar. E aí eu acordei e falei assim: olha, se eu tivesse morrido, ele estava aqui. Então é isso que eu vou fazer. Era o que ele me ensinou. Então eu Uhum. vou trabalhar. E foi assim. Foi fácil? Não foi fácil, né? Mas eu sabe aquela coisa assim de honrar, Uhum. sabe? Tudo que ele me ensinou, tudo que ele batalhou, eu falei assim, não, eu tenho que honrar o meu pai. Então o meu luto veio mais de uma forma de honrar mesmo, sabe? De Aham. fazer o que ele me ensinou de melhor. E na elaboração do luto dele, eu fui o que meu pai me deixou bem de vida, me deixou. A empresa, mas da mesma forma que ele me deixou, eu poderia não ter dado conta. Então, porque as pessoas têm uma mania de falar assim, nossa, mas ela ficou muito bem. Gente, mas a responsabilidade de quem faz a sucessão é muito grande. Por quê? Porque vem a carga de, nossa, meu pai construiu isso aqui com tanto esforço, igual você falou, olha, custou a vida, porque ele não Isso se aí. cuidou. Então, olha a minha responsabilidade de deixar essa empresa melhor do que ele me deixou, de tocar esse legado dele de uma forma até melhor, né? Não em relação à comparação, mas em crescimento Isso. Era também. o que ele vislumbrava, né? Uhum. E ele Então, confiava, né? confiava. Então, assim, tudo que eu pude. Era uma responsabilidade muito grande, mas o que que eu pensava? Quando eu mudei o nome, e aí eu vim para a rede E foi social. muito difícil mudar o nome, ter essa escolha assim. Será que eu tô deixando um legado dele e construindo alguma coisa nova? O que que eu pensei? Eu pensei assim, meu pai confiava muito em mim, Uhum. sabe? A gente conversava pelo olho, sabe? Então, assim, eu fiz uma oração e no meu livro eu falo que eu estava sentada lá na beirada do túmulo dele chorando, e aí eu falei assim, não, pai, tá Tá difícil aqui. foda, pode falar. Tá difícil aqui sem o senhor. E aí, do nada, no túmulo, assim, estava escrito Pedro Medina, a borboleta foi no Pedro e a borboleta começou a andar no meu braço. E aí eu tive a certeza que dali, sabe aquele negócio assim que você acha que ele tá conversando com você? Aham. Sabe aquelas coisas assim? Eu Acho falei não, assim, você sabe que ele tá conversando. aí eu falei assim, não, pai, é esse caminho mesmo que eu tenho que trilhar. E o que que eu percebi? As pessoas tinham muito o Pedro da funerária, Uhum. né? Tinha referência sobre ele. E ele construiu isso. Uhum. Foi através desse exemplo que eu falei assim, gente, eu também tenho que ser a voz da empresa, É. né? Então as pessoas têm que conhecer quem é a Janaína. E aí vem daquela dor lá de trás de poder transmitir de uma forma que para mim era leve sobre a Uhum. morte, trazer a morte para mais próximo da gente. Foi essa forma que eu consegui trazer uma humanização para dentro da empresa. E com as cachorras, né? Hoje as pessoas passam na porta da funerária, as crianças antes de ir para a escola vão lá para brincar com as Ah, que cachorras. As bonitinho. pessoas entram na funerária para tomar café. Uhum. Então, assim, é diferente o conceito, né? Uhum. De Imagina, fazer em nome do pai quando passava na era porta, totalmente né? diferente. Então, É. assim, se a pessoa passa lá aqui desculpa, em Pará de Minas, ela fica sentada ali na espera no Wi-Fi para Uhum. ajudar as pessoas que vêm de fora, né, e tudo. Então, assim, a gente
trouxe uma aconchego ali para as pessoas ali próximo. Então, assim, a gente preocupa com isso, sabe? E trouxe essa aproximação de não ter uma funerária como medo. Uhum. E é legal que, assim, tem um aspecto de pessoas de sucesso, que eu até falei na última gravação com o pessoal da Progresso, que eu percebo que elas respeitam e honram o legado de quem iniciou, ou de quem facilitou de certa forma, ou de quem fez parte da história, né? Eu percebo que, por mais que tenha, mudei o nome, a gente mudou um pouco o conceito, porque as coisas evoluíram e não dá pra gente também continuar fazendo tudo igual. Quem continua fazendo tudo igual não consegue se manter no mercado, mas de toda forma, você inaugurou agora uma nova unidade em Divinópolis, eu vi fotos do seu pai, enfim, Isso. você ainda respeita muito e você honra muito o legado dele, né? Sim, a gente inaugurou agora, terça-feira, dia 28 de outubro, e a gente tá muito feliz, porque a gente era um sonho de 2001, que meu pai queria, na época a gente não conseguiu, e quando eu vi essa oportunidade, o Marcelino, o Matheus, sempre falando comigo, mãe, vamos para Divinópolis, e eu sou muito católica, tenho muita fé em Deus e pedi Nossa Senhora, se for para ser, que a senhora, né, comece a abrir as portas e tudo. E foi um processo assim, sabe? Se eu te contar, foi tudo por Deus, assim. Então a gente está muito feliz, a gente teve no dia da inauguração ontem as pessoas indo lá já comprando plano. A gente já tem um público que já tinha o nosso plano lá em Divinópolis, que já compravam do nosso call center, foram lá visitar a gente, ficaram super satisfeitos. E a gente comprou também agora lá um imóvel de 1.070 metros quadrados, que a gente vai construir um velório, né? Um velório com 6 salas velatórias. Vai ter uma sala de cremação, que aí a gente consegue fazer a despedida ali da família e depois levar o corpo para o crematório. Então, assim, são vários projetos. Tem o projeto, a gente está construindo um velório em Pitangui, um velório super bacana, que é assim, super aconchegante, com quarto para a família. Por exemplo, se a família mora fora e é de outra cidade, pode ficar lá. Super assim, tipo hotel, Uma sabe? pousada. Mas assim, pensando mesmo nessa qualidade para a família ali. E agora, se Deus quiser, em dezembro, a gente inaugura também o cemitério crematório PET. Então, eu tenho sociedade com o Robert e o Antônio, são os nossos sócios. Então, o Memorial Bosque das Flores vai ser o primeiro da região centro-oeste, Olha, né? Que legal. A poder fazer cremação e sepultamento dos nossos bichinhos que a gente ama tanto, né? Então, lá vai ter sala de velório, a gente vai poder fazer o velório, cerimonial, tudo vai ter também. Então, são muitas frentes, assim, sabe? Mas o que a gente não deixa tá sempre conversando com os colaboradores, tendo essa preocupação com a qualidade, né, da entrega para as famílias. Então, a gente está sempre correndo atrás. Para os próximos 10 anos, o que você vê aí do mercado, do seu negócio? Como você planeja? Como você se vê? Olha... Vai fazer mais uma faculdade? Não, acho que eu já cansei. Eu posso até fazer, mas a faculdade já tá bom, né? Duas já sou formada em ciências contábeis e agora formando em psicologia já tá bom. Tá bom. Mas eu não quero o que eu quero mesmo. Eu estudar, sempre estar sempre trazendo o melhor para a empresa. Quero estar um pouco mais atrás, colocando meus filhos para tocarem um negócio. É uma conversa que eu não obrigo eles, Claro. Vai da Tem que ser vontade natural, deles. né? Mas eu tenho outros
a empresa, a gente quer já tá vendo outras possibilidades de cidades para a gente tá abrindo, crescendo cada vez mais o plano. Assim, tem muita coisa, assim, sabe? Eu falo que Mas é a Janaína mesmo, sem a cuidar, assim, a gente parece que é uma é o coisa que eu sou. só, né? Mas olha, tá, mas a minha pessoa física, assim, Olha, a porque a minha empresa vai continuar crescendo, os vai. colaboradores, enfim, seus filhos, e Vai. você? Olha, eu tô escrevendo um livro, Uhum. um terceiro livro, que ele agora é para os adultos. Então, a gente está com vários projetos, né? Eu estou indo para São Paulo, a gente está fazendo gravações, né, de conteúdos. Já fui convidada para fazer algumas palestras. Então, assim, a Janaína psicóloga, eu quero levar esse olhar, não para a morte, Uhum. mas para a vida. Por que eu tenho que pegar um exame, ver que eu tô doente, para me começar a viver? Pra falar que ama. Para falar que ama, para criar memórias, Uhum. né? É, então, assim, a gente escuta tanta coisa lá na empresa quando uma família vai comprar um funeral. Nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, sabe? Então, eu quero levar esse olhar da vida para as pessoas, sabe? Do presente. O presente não é presente, Não é à não é à toa, né, o nome, toa, né? não, Uhum. sabe? Mas a gente ouve e não faz. É. Aí vem aquela famosa frase: a vida é um sopro. Ela realmente é um É. sopro, mas ele pode ser um sopro leve que você vê ele passar, né? Curte aquele Uhum. sopro do que a gente nem perceber que a vida passou. É. E se você for, se você não, né? Você vai deixar agora uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, em relação à vida. Você já falou que é um sopro, enfim, mas tem alguma mensagem que você fala assim, Lívia? Isso eu sempre falo nas minhas palestras, isso eu sempre falo com as pessoas que estão ao meu redor, porque com essa vivência de perda, eu consigo ter essa noção muito clara, e principalmente porque também você já passou por isso na pele, né? Então, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, Olha ali, ouvintes, ou aqui, ou aqui. o que eu queria deixar é falar que fale que ame. Sabe aquela coisa de falar que você ama, chegar para o seu marido, chegar para os seus filhos, falar que ama, falar que é importante, dar valor aos pequenos momentos do seu dia, sabe aquele café da manhã gostoso, aquela conversa bem intencional? Aquela conversa, um dia você vai lembrar dela e ela vai ter um valor inestimável. Uma outra coisa que eu gosto de falar muito grave, sabe? Você tem um pai que é mais velho, uma mãe, sabe aquele negócio de colocar o celular e deixar gravando? Gente, vocês não sabem a riqueza, a relíquia que é isso daqui a uns anos. Então, assim, crie memórias afetivas. A gente está vivendo num mundo tão da velocidade 2, né? Mas que a gente não para perceber os detalhes. Então, lá em casa a gente tem uma mania, né? Assim, uma coisa que a gente Ritual. criou mesmo. Na hora que a gente acaba de conversar, te amo, mãe, beijo, sabe? Aquela coisa Uhum. assim. Porque, gente, fala que ama de verdade, sabe? Demonstre os sentimentos, viva uma vida mais leve, mesmo sendo a minha vida, mesmo sendo agitada. Hoje eu consigo priorizar os detalhes, porque eu perdi meu pai, eu perdi minha avó, vejo todos os dias as perdas. Isso serve para mim como lembrete, para mim valorizar o meu presente. Então, fica uma dica para vocês: ame hoje. Isso mesmo. Ame hoje, cuide-se hoje. Opa, tá de cá ou tá de lá? Tá de cá. Cuide-se hoje. Pegar um gancho, cuide das suas finanças Isso. hoje, não deixe para depois, porque o tempo não volta. O nosso recurso mais precioso é o tempo. E depois que a gente chega em uma certa idade, não consegue mais ter a produtividade que a gente tinha antes, a gente olhar para trás e pensar, nossa,
eu desperdicei minha vida, meu tempo, meu dinheiro, e agora eu estou aqui, precisando de tudo isso e não tenho mais como correr atrás. É muito triste, eu já passei por isso em família, sabe, de ver a pessoa idosa, né, que trabalhou tanto, esforçou tanto, teve tudo na mão e na hora que mais precisava, não tinha. Então, cuide agora. Plante, planeje. A gente tem o Movimento Antiquebra Brasil, quero te convidar novamente para fazer parte, todas as segundas, às 20 horas, nós conversamos sobre dinheiro, tá? Conversa leve, nós falamos aquilo que na escola a gente não aprendeu, muitas vezes em casa a gente não aprendeu, e a gente está tendo que aprender realmente na vida, com todas as mudanças que estão acontecendo no mercado. Eu esqueci de falar no início, mas se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, curte, ative as notificações. Nós precisamos da sua participação para fazer com que essas mensagens, os nossos episódios e o nosso conteúdo chegue para cada vez mais pessoas. Eu falo que o sistema, ele é forte, ele é grande, ele luta contra a gente, né? Então, nós precisamos entender o poder da união. Se todos nós nos unirmos, nós vamos conseguir melhorar a situação do país. Então, para de ficar reclamando, para de ficar queixando. A Janaína falou que a preocupação do mercado é uma preocupação genuína nossa, nós sabemos, é um desafio, mas nós podemos mudar muitas vezes, né, na urna, enfim, mas tem coisa que não está na nossa mão. Então, vamos tomar conta daquilo que nós conseguimos, daquilo que é a nossa responsabilidade. Janaína, quero te agradecer ter participado Janaína, quero te agradecer por ter participado aqui conosco deste bate-papo, que é incrível falar um pouco mais sobre morte, um pouco mais não, né? Falar sobre morte, um pouco mais sobre finanças, enfim, trazer um olhar tão leve para a gente, faz com que a gente amplie a nossa mentalidade, faz com que a gente entenda e veja a passagem, a morte de outra forma, né? Claro que a dor fica, mas ela não precisa ser pesada o tempo inteiro, e a gente não pode ter medo de falar sobre isso. Nós não podemos ter medo de falar sobre as nossas dores. É só assim que a gente consegue realmente elaborar, como você diz, né? Então, quero te agradecer por ter participado. Mas antes de encerrarmos, Janaína, eu quero te dar um presente do Gabriel Oliveira, que faz as minhas produções. Um presente para te deixar cada vez mais linda, elegante, que você sempre anda tão chique, tão elegante. E eu quero te agradecer pela participação do nosso episódio. Eu que Foi agradeço. Incrível. Também amei, gente. Ai, obrigada, que legal. Obrigadão. Obrigada. Valeu E, gente, demais. a palavra que eu tiro da Janaína é leveza. Ela é muito leve. Nossa, eu falo que eu aprendo tanto nesse Podchefs e cada convidado me ensina um princípio, um elemento importante para a vida. E de você, assim, eu trago a leveza, a sutileza das coisas. Parabéns. A vida é leve. Tranquilo. A gente complica ela, né? Exatamente. Gente. Então, muito obrigada. Vocês, Pessoal, um beijo e até o próximo episódio.